E a parábola do filho pródigo de Lucas envolve uma família tradicional judaica daquela época, dinheiro e herança precoce, onde o filho podia dispor da sua parte da herança a hora que ele quisesse. Conta a história de um homem que tinha 2 filhos e o mais jovem disse ao pai: Pai, dê-me a parte dos bens a que tenho direito. Então ele dividiu os seus bens entre eles. E então o filho pegou todos os seus pertences e partiu para longe da família com todo o seu dinheiro e passou alguns dias gastando tudo o que lhe foi dado. Mas chegou o dia em que tudo se acabou e ele ficou sem absolutamente nada, sem família, trabalho, roupas e comida. Porque havia depositado toda a sua felicidade apenas na herança, que havia ganhado sem nenhum esforço. Até que um dia esse filho encontrou um homem que lhe oferece um emprego para cuidar dos seus porcos e que lhe pagaria apenas com o resto da comida dos porcos. Que foi uma grande humilhação para esse judeu, porque eles acreditam que os porcos são impuros. E ele se encontrou em uma situação que devia cuidar dos porcos, comer a comida deles e ainda sentia vontade de comer os porcos. Até que então caiu em si e diz a si mesmo: Quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então, ele se levanta e vai encontrar seu pai. Enquanto o filho ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e o abraçou e beijou ternamente. E ainda pediu para que um dos seus empregados lhe desse o que vestir e comer e que levasse de volta para casa. Disse ainda o pai: Meu filho voltou da morte, está vivo novamente. Para os judeus, um filho que não honra seus pais está morto para Deus. O que nós podemos aprender com esta parábola, Edson? Vanessa, muita coisa. Bom, o pano de fundo dessa parábola é justamente o rapaz, né, que sai, que gasta tudo que tem, se arrepende e volta, tá certo? Esse é o pano de fundo, mas ela tem mais coisas por trás, tá? Uhum. Nesse pano de fundo, a gente tem que entender o seguinte, que eu entendo isso como uma própria reencarnação em si, né? Que você vem para uma experiência, você comete lá os seus erros, os seus equívocos, as suas faltas, os seus acertos, e aí você adquire experiência e volta. E aí, quando você volta, você é recebido de braços abertos, porque você foi um filho que saiu, fez as suas experiências e voltou mais maduro, vamos assim dizer. Tá? Isso do ponto de vista reencarnatório. Eu senti falta aí do finalzinho, que é o irmão que fica, né? O irmão mais velho, que fica inclusive enciumado, porque o pai fica enciumado porque o pai dá toda a atenção para aquele que tinha saído, dilapidado a parte da fortuna e tal, e cobra do pai isso. Nesse outro aspecto, a gente tem que entender que Jesus, ele aproveitava todo momento ali para ensinar alguma coisa, né? Eu vejo assim, Jesus, ele não era religioso, ele era espiritualista. Se a gente parar para pensar, ele era até contrário às religiões, pela forma como ele agia, tá certo? E esse exemplo dessa parábola é justamente isso. Ou seja, esse irmão mais velho era aquele religioso ali acostumado, habituado, achando que estando ali... A julgar. Né? Achando que estando ali ambientado com o pai, estaria tudo garantido para ele, entendeu? E aí quando ele vê o pai dando atenção para aquele que se esforçou ali num sentido de se perder, e depois se recupera e tal, ele fala, mas peraí, eu sempre estive aqui e você vai dar atenção, vai fazer uma festa, inclusive, para o outro que... Como é isso, eu que merecia a festa, né? Que estive ao seu lado. Isso. O tempo todo aqui. Exatamente. Então, na verdade, Jesus tenta mostrar aí que justamente isso, que nós estamos na vida justamente para o processo de aprendizado. Nós não vamos aprender as coisas se a gente ficar lá, sabe, do lado, né, como exemplo ali do pai, fazendo as nossas obrigações, sem cometer os equívocos, sem se arriscar, sem buscar alguma coisa, tá certo? Então, esse é um grande ensinamento que eu vejo.
A gente só aprende fazendo. E fazendo, você às vezes comete erros, comete equívocos. Faz Erros parte, e acertos, tá certo? faz parte. É isso. Né? Então eu vejo desta forma, tá? É muito interessante, né? Eu também tenho essa interpretação, né, que o Edson coloca, e o interessante é quando fala, ele cai em si, né? Ele se arrepende, ele percebe que aquele caminho que ele escolheu não é o melhor caminho, né? E aí ele dá valor a tudo aquilo que ele tinha anteriormente. E nós, muitas vezes, saímos em busca de algo quando o que nós temos é muito bom, né? E a gente só dá valor quando perde, Sim. né? Mas nós precisamos realmente dessas experiências para evoluir, né? Porque nós evoluímos justamente nessas situações de conflito, de aprendizado, né? E ele se arrepende ele se arrepende daquilo e ele cai em si, né? E volta. E ele tem a humildade de reconhecer que errou, né? Ele teve essa humildade e o pai o acolhe, né? O acolhe e dá valor nessa humildade dele, nesse arrependimento dele, né? Quanta e não, coisa, né? não Verdade. Desampara. Quantas lições ali. Quantas lições. A do pai também do muito pai legal. E dele também, né? Então, ele se arrependeu e foi acolhido de volta, né? E aí tem essa terceira lição, que é desse irmão aí, que realmente invejoso, né? Ou ciumento, ou até mesmo se sentindo ocioso, melhor, acha, né? ocioso, Orgulhoso. porque ele não se arrisca em nada, acha que está garantido. Muitos religiosos têm essa ideia. É verdade. Como eu estou dentro da religião, né, eu estou garantido. Estou salvo. Estou garantido, estou salvo, não preciso fazer muita coisa. É verdade. Tá certo? Verdade. E ainda fica criticando os outros, apontando o dedo para os demais, né? Exatamente. Isso aqui é o perigo, né? Pior ainda. É julgando, né? Porque aqui a questão, essa terceira parte aí, seria realmente a questão do julgamento, né? Ele se achando melhor, né? Que o irmão, mais merecedor da atenção do pai do que o irmão. É verdade. Né? O que você acha, Bruno? Eu acho muito interessante, eu me apeguei muito nessa questão da humildade, né? Que a Elaine falou. Estava pensando aqui, além de você, às vezes, perceber que você cometeu o erro, mas acho que o que é mais, que é o mais importante é que ele retorna, né? Ele volta para o pai. Isso daí poucas pessoas fazem, né? Você pensa, as pessoas erram, elas percebem às vezes que erram, mas quem dá o braço a torcer para reconhecer o o orgulho erro? fala mais alto. O orgulho, Fala, não vou voltar. Não, deixa quieto. Deixa. E é o pedir e obtereis, né? Assim, ele se arrepende, ele pede ajuda para o pai e ele obtém essa ajuda, né? Verdade. Eu Todos queria nós... fazer só um, Sim, desculpa, sim. né, Vanessa, eu queria fazer só um complemento, que é o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, lá quase no finzinho, eu esqueci qual é a pergunta agora, mas ele pergunta o seguinte, o espírito que se arrependeu, ou seja, aquele que, lá no plano espiritual, né, quando é que ele começa um processo de transformação dos seus erros, né, dos seus equívocos e tal? Aí os espíritos respondem que a partir do momento que ele se arrependa. Então veja que interessante. O que é um arrependimento em si? É o reconhecimento dos seus erros, tá certo? É assumir com humildade que você errou e que aí você tem que fazer alguma coisa para mudar, tá certo? E a luta para fazer isso, porque esse rapaz fez isso, tá certo? É adquirir consciência, né? Que é o primeiro passo para a evolução, né? Isso aí. Você tomar consciência das suas limitações, Isso né? aí. Então, Exatamente. ele toma consciência, é o primeiro passo. Então, aí vem um trabalho intenso de modificação de comportamento. Ele tomou consciência, né? Será que essa lição foi o suficiente para ele mudar o curso, né? Para ele realmente mudar o seu entendimento das coisas e crescer? Né? Verdade. Então, eu acho que é o ponto aí. E foi a luta, né? Ele não ficou parado lá. Não. Levantou e foi. Levantou e foi. Isso a gente pode dizer que é ter uma mente próspera, Elaine? Podemos afirmar com esta parábola? Acredito que assim, se a gente olhar a prosperidade, não só na questão material, mas aqui na questão espiritual, sim. Porque a partir do momento que ele sai daquela crença que ele tinha equivocada, ele se abre para o que tem no universo, que é abundante. Então, ele tem 1 milhão de possibilidades aí de se encaminhar e de crescer e de evoluir, se a gente olhar por esse lado espiritual,
né? Ele sai de um... Então, ele tinha uma ideia, aqui pela parábola, de que para ser feliz, ele precisava sair no mundo e viver as questões materiais, dilapidando todo o patrimônio que o pai tinha amealhado, a sua herança, né? E ele acha que dessa forma ele vai ser feliz. E aí ele percebe que isso não foi suficiente, porque quando o dinheiro acabou, o que ele tinha? Né? Então, quando ele muda esse conceito, ele muda a sua crença, ele fica realmente num caminho de 1 milhão de possibilidades. Eu acho que a prosperidade está aí, né? É isso, Edson? Interessante. Então, quando a gente fala em prosperidade, a maioria das pessoas imaginam riqueza, imaginam uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que, né, tem as coisas. Bens materiais, né? Quando a gente fala em mente próspera, a gente está falando numa mente positiva. A gente está falando numa mente que consegue enxergar mesmo nos erros, nas dificuldades, né, uma alternativa para crescimento, né, para desenvolvimento. Então, a pessoa que tem a mente próspera... a gente faz um paralelo com mente próspera com aquele estudioso da doutrina espírita. Porque o que acontece com as pessoas antes que elas não conhecem a doutrina espírita? Elas têm lá uma mente meio que fechada, né? Enquadrada, tá certo? E ainda fazendo uma analogia com a parábola, é o irmão mais velho, tá certo? O outro saiu ali, o outro saiu ali, né? Para fazer as suas experiências, cometeu os seus equívocos e tal, mas ele não se deixou vencer por isso. Então, nesse sentido, ele tem uma mente positiva, né? Uma mente próspera, tá certo? Verdade. E aí ele partiu para mudar, né, as coisas e adquiriu a experiência necessária. Ele não ficou estagnado, né, Edson? Ele falou, eu preciso mudar minha situação. Eu entrei numa situação ruim e eu preciso fazer algo para mudar essa situação. É isso. Então, se a gente fazer, viu, Vanessa, se a gente for partir por no princípio do que a gente aprende com a doutrina, que é o seguinte, você sofre as coisas de acordo com as suas necessidades. Então, sofrer que eu falo acontecem as coisas para você de acordo com o que você precisa em termos de aprendizado. Então, se você sofre uma situação, por exemplo, de dor, não é para te derrotar, é justamente para te despertar, para que você, através daquilo, né, você se transforme. Que você vá à luta, que você suplante isso, se torne forte, se torne uma pessoa mais preparada, né? E suplante e cresça. Então, isso nos fortalece. Isso é ter mente próspera, entende? Ter mente próspera não é ficar parado. Esperando algo. Se a gente for pegar os dois irmãos aí, o que tem a mente próspera é aquele que... foi para cima. É aquele que sofreu mesmo. Que fez as coisas, enquanto o outro estava lá estagnado. Então, essa questão da mente próspera, eu queria só fazer um convite para os ouvintes, para eles pensarem o seguinte. Às vezes, você pode estar numa dificuldade financeira, dificuldades materiais, mas ter a mente próspera. Tá? Porque prosperidade, nesse sentido mental, não significa ter coisas, mas sim o estado espiritual que você esteja vivenciando. Importante isso. Muito importante. A pessoa está desempregada e fala, não posso participar. Sim, é aí que deve participar, né? Porque se às vezes a pessoa está desempregada, ela está numa situação difícil, se ela não tiver uma mente positiva, uma mente próspera, ela vai se afundar cada vez mais. Sim, verdade. Tá certo? Então, mente próspera é isso, é você estar sempre olhando do lado positivo, é você acreditar nas coisas, saber que a gente aqui não está largado, que existe uma força superior sempre olhando por nós, tá certo? É a fé, isso é tão importante, né? Exatamente. É isso aí.